Feche seus olhos, vamos orar pela palavra. Pode abrir lá em Êxodo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti pela bondade, pelo Teu amor, pela Tua oportunidade. Livra-nos do mal, da mentira, do engano, em o nome do Senhor Jesus. Fala assim comigo: Senhor, guarda a minha vida, meu coração, me livra do mal, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Abre primeiro lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, por favor. Aí depois volta para Êxodo. Irmãos, o pastor Alex está tão alegre, a esposa dele chegou. Pensa um homem que está alegre, viu? Olha, minha irmã, você faz falta aqui, viu? Sério mesmo, isso é uma bênção, viu? Glória a Deus. Não, triste, não tem vida. Abatido. Emagreceu, Jesus. Aleluia. Abriu lá? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Quanto que é o espetinho? $5? Barato, hein? Poxa. Não pode falar não? Tá caro, irmãos, tá caro. Aleluia. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais a vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O diabo, irmãos, ele é seu adversário. O diabo, ele está procurando uma oportunidade, irmãos. E oportunidade, ela acontece em situações que você talvez ignora. Muito cuidado, irmãos. O diabo, ele vem para matar, para roubar e destruir em coisas que você nem imagina. Em coisas que você não percebe. Quando você vê, você está preso naquilo. Mas não aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Êxodo capítulo 5, versículos 1 e 2. Toda essa passagem que a gente vai ler aqui agora, ela acontece o Senhor libertando o seu povo, que vivia oprimido, que vivia angustiado, que era escravo. E aí então o Senhor vem para libertar esse povo, através de um homem chamado Moisés. Mas tem um outro personagem aqui que ele surge, que o nome dele aqui, ele é tido então como Faraó, mas na verdade ele é o próprio diabo. Ele é uma expressão do diabo. Ele é alguém que é alimentado no coração pelo diabo. Porque todo aquele que se levanta para oprimir ou se torna adversário dos filhos de Deus, ele é enviado do inferno. Ok? Então, tudo aquilo que se levanta contra a sua vida como um adversário, não aceite, porque é um inimigo se levantando contra você. Os irmãos estão aqui? Então, vou te dar um exemplo. Você acha que doença é de Deus? É um adversário? Se é um adversário, de onde vem então esse adversário? Do diabo. Aí tem muita gente que fala, não, Deus mandou essa doença para falar comigo. Irmãos, eu não creio nisso, irmãos. Se a doença se torna um adversário, e a Bíblia fala que o adversário é o próprio diabo, então, irmãos, não aceite sendo da parte de Deus. Amém? Não aceite. Não aceite. O diabo veio para te matar, mas o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância. Amém? Amém? Então vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Faraó representa quem aqui, irmãos? O diabo. Então hoje eu vou falar de algumas ciladas que o diabo faz para nos tirar do mover de Deus. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu-lhe Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Primeira coisa aqui que eu posso mencionar para vocês: o diabo quer ter controle de tudo na sua vida. O diabo quer controlar suas ações, o diabo quer controlar sua mente, o diabo quer te aprisionar, o diabo está segurando você. Então,
Quem é esse Deus? Eu não vou deixar ninguém embora, não. É o diabo falando o seguinte para você: eu controlo a sua vida, eu controlo o seu ser, eu controlo tudo, você não vai opinar por nada. O diabo sempre quer aprisionar. A droga, irmãos, eu não sei quantos aqui já experimentaram droga, mas droga no início ela sempre parece uma liberdade, mas no final ela só te aprisiona. Sempre é um ar de liberdade, de escolha, de decisão, mas com o passar do tempo, aquilo que começou como liberdade, como escolha, uma hora te aprisiona. Bebida também é assim. Alguém que já bebeu? Comida de mais forte? A bebida, ela no início parece que ela te dá uma liberdade, ela te dá um senso, parece, de escolha, mas com o passar do tempo, você se torna prisioneiro daquilo. Você sabe que no mundo é assim. Tudo aquilo que parece que no início te dá liberdade, no final, uma hora vai te aprisionar. E eu posso falar, sexo é assim, dinheiro é assim, poder é assim. Tudo aquilo que você acha que no início te dá liberdade, uma hora te aprisiona. É isso que o diabo faz. Eu não vou deixar vocês irem para Israel, não. Eu não vou deixar vocês irem para a terra prometida, não. Eu não vou deixar vocês irem para um lugar que mana leite e mel. Eu vou te aprisionar no Egito. Eu não te solto daqui. Eu quero ter controle absoluto sobre você. Isso é o diabo, irmãos. Aquilo que você não tem escolha, você se tornou escravo. Certa vez, um amigo meu conversando com ele, nós conversando junto, e aconteceu que ele falou: não, eu não tenho problema com isso aqui não, com a droga. Eu falei: você não tem até o dia que você tentar parar. O dia que você tentar parar, você vai descobrir que você é viciado. E ele me contando depois, no primeiro dia que ele tentou parar, ele lembrou daquela frase que eu disse para ele. Falou: Márcio, eu me lembrei daquela frase, eu não dei conta. O diabo age na sua vida e você só vê o quanto você está tóxico no dia que você tenta parar e não dá conta. No tempo que você tenta se ver liberto e não dá conta. Então toda a cilada do diabo é: eu vou ter controle na sua vida. Mas o Senhor nos fez livre. Quantos livres aqui são? Você é livre mesmo? De verdade? Então fala assim, levanta a sua mão. Fala: Senhor, eu sou livre em Cristo Jesus. Nada me aprisiona. A minha mente é liberta. Meu coração é liberto. O meu físico é liberto. Amém? Vou te mostrar uma outra coisa que o diabo faz. Dívida. Você acha: não, eu só vou pegar um dinheiro emprestado agora para resolver um problema. Aí realmente você vai lá e resolve o problema. Mas a segunda vez você já pega e não consegue resolver o problema e não devolve o dinheiro. O diabo te faz escravo, irmãos, e você fica escravo do dinheiro, devendo pessoas, e juros altos, e as coisas acontecendo, e quando você menos percebe, você está escravo de alguém, não consegue pagar, e você vai ficando desorientado. Lá na nossa cidade, tem um lugar que chama Goianira. Hoje já emendou Goiânia com essa cidade. E agora saiu na UOL esses dias para trás, não sei quantos leram. Essa mulher fugiu. Ela saiu para trabalhar e ela virou e falou o seguinte, falou para o marido dela: olha, vou deixar o carro aqui porque o carro estragou, depois você vem buscar. E essa mulher desapareceu, o homem entrou em contato com a polícia, ninguém achava. Depois de não sei quantos dias encontraram essa mulher perambulando em São Paulo e foi conversar com ela e perguntou o que aconteceu. Ela falou: eu entrei em dívida, eu passei a jogar naqueles jogos que tem agora de aposta, e eu comecei a perder dinheiro, e eu perdi, e eu não sabia mais o que fazer, devendo agiota, devendo pessoas, eu não sabia o que fazer. Presta atenção, irmãos, o diabo te aprisiona também com dinheiro. Você pega o dinheiro com uma pessoa, aí depois você pega com outra, você não consegue pagar, e você vai ficando preso em algo, e de repente, quando você menos percebe, você está prisioneiro àquilo. Mentira também é. Mentira é você agora tem uma necessidade de mentir para suprir alguma coisa. Ou meias verdades te aprisionam também. Sabe o que é meia verdade? A meia verdade é alguém falar que você fez alguma coisa. Ah, não, eu fiz isso mesmo. Mas não foi com aquele teor que foi dito. Aí você está prisioneiro também de uma meia verdade. Isso tudo é o diabo te aprisionando. Não vou pedir para levantar a mão. Mas, irmãos,
É muito sutil hoje o que o diabo tem feito, aprisionando pessoas. Você foi feito para liberdade. E eu estou aqui para dizer, você é livre. Amém. Você é bendito do Pai. Fala amém. Amém. Você é livre na sua mente. Amém. Você é livre de acusação. Amém. Você é livre no seu corpo. Amém. Homossexualidade. Homossexualidade é o diabo tentando te aprisionar na mente. Ah, não, mas eu tenho tentação. Presta atenção, irmãos. Tentação não é o pecado. Ser tentado, você vai ser tentado. Agora, ceder à tentação é outra história. Entendeu o que é isso? É a história que a gente brinca do passarinho. Pode vir um passarinho passar na nossa cabeça até pousar, mas deixar fazer ninho na nossa cabeça a gente não vai deixar. Amém? Então, uma vez aconselhando um rapaz, ele tinha essa questão da homossexualidade e ele tinha um conflito. Ele falava, pastor, mas eu sou tentado com a homossexualidade. E eu falava para ele, falei, meu irmão, você é tentado, é uma coisa. O Senhor foi tentado, mas ele não pecou. Entendeu a diferença? Não sei qual que é a sua luta, mas ser tentado não é o seu pecado. Posso ouvir um glória a Deus? Mas quando você alimenta o pecado, pronto, você foi para outro caminho. Mas eu quero te falar, as suas tentações não definem você. Não te definem. Posso ouvir um amém? Amém? Vou perguntar para os homens aqui, quantos são tentados com mulheres? Ninguém levanta a mão, né? Eu pus os irmãos numa situação tão ruim agora, né? Mas aqui, alguém já passou algum tipo de tentação? Levanta a sua mão. Não vou falar qual não, pode ficar em paz. Mas você acha que ter sido tentado, você pecou, irmãos? Fala comigo, não. Não. Tentação é pecado, irmãos? Não. Não. O Senhor foi tentado? Sim. Mas ele pecou? Ah, então agora você entendeu. Você é livre. Fala, eu sou livre. Amém? Amém? Abre lá em... Deixa lá no versículo 1, por favor. Aliás, versículo 7 e 8. 7 e 8. Versículo 7 e 8. Daqui em diante, não tornei... Isso aqui agora é o faraó. O faraó representa quem, irmãos? Daqui em diante, então, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Versículo 8. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminui. Estão ociosos demais e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Olha o que o diabo faz. Ele vê o povo querendo adorar a Deus. Ele vê o povo querendo louvar a Deus. Aí então o diabo vai e faz qual articulação agora? Vamos dar trabalho para esse povo que estão à toa demais. Vou te contar o que é isso, irmãos. Sabe qual que é o perigo da vida da igreja? Não é o diabo tirar você, é entupir você de trabalho aqui dentro. Vou repetir mais tranquilamente. O perigo aqui agora, irmãos, é você se tornar Marta. Fazeção de coisa. Não existe essa palavra, mas eu criei ela, ok? Fazeção de coisa. E aí você imagina, ao invés do diabo te tirar daqui de dentro, ele pensa o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos entupir de trabalho esse povo, porque eles não adoram a Deus. Eles não ouvem a palavra, eles não vivem a palavra, porque eles estão cheios de atividade demais, correria demais, faz coisa demais e no final não toca em Deus, pelo simples fato de fazer coisas demais. Cuidado, essa história de fazer coisa demais, você perde o foco do que Deus tem para a sua vida. E você acha que está fazendo para Deus. Aí você acha que você está fazendo, não, estou fazendo para Deus. Quando que foi a última vez que a palavra tocou no seu coração? Mas você estava servindo na igreja. Qual foi a última vez que você quebrantou na presença de Deus? Não estou pondo aqui peso em você, só estou mostrando que talvez você aprendeu a fazer coisas demais
e passou a receber pouco de Deus. Da onde que você acha que vem isso? Lá do Egito, lá do diabo, colocando você para fazer coisas e você perdeu o foco do que você realmente fazia. Porque você fez demais e achou que estava fazendo para Deus. Não estava, você estava fazendo coisas para uma necessidade pessoal sua de reconhecimento. Cuidado para você não perder o foco do que Deus tem para a sua vida. É o diabo que sobrecarrega as pessoas, irmãos. O Senhor te dá um fardo que ele é leve e suave. O diabo te dá o quê? Peso. Mas o Senhor te dá o quê? Algo que é leve e... Entendeu a diferença agora? Agora você tem que ser honesto. Você tem que ser honesto. Pastor, será que eu estou fazendo coisa demais? Não sei, irmãos. Não sei. Eu só posso te contar uma coisa. Cuidado para você não ter discernimento o que é de Deus ou o que é do diabo. E o diabo nunca te apresenta como um tridente, irmãos. Um rabinho vermelho e 2 chifres. Nunca. Ele vem com coisas que parecem espirituais demais. Mas no final é só peso, cansaço, fadiga. Posso ouvir um amém dos irmãos? Você sabe que a gente vai descobrindo coisas ao longo dos anos, né? Eu lembro que a gente descobriu lá na Videira, tinha um grupo de irmãos que eles começavam discipulado meia-noite e 4 horas da manhã ainda tinha discipulado. E aí tinha irmão que não podia olhar no horário, que horas eram, falando assim, pastor, que horas são? É por quê, irmão? Você está achando que é pesado demais servir a Deus? Pesado é ir para a cruz. Morrer na cruz. E aí você começa a tomar uma exortação e você acha que o quê? Rapaz, mas eu sou miserável mesmo, né? Se o Senhor tomou a cruz, eu não posso ficar até as 4 da manhã num discipulado, de domingo para segunda? Tô te contando, o Marcos Nogueira é dessa época aqui. O Marcos Nogueira, ele estava lá nesse discipulado, by the way. Inclusive, estava lá. E era discípulo ainda. A Silvia também? Meu Deus do céu. Claro, irmão. Claro. Oi? Ah, é. Irmão, vocês querem escandalizar? A hora que cortar a live, eu vou contar para vocês. Não esquece, tá? A hora que cortar a live, eu vou contar para vocês. Mas, irmãos, a gente... Bom, chega de falar de peso. Agora não vem com essa história, pastor, eu vou decidir parar de liderar. Faz isso aqui para você ver. Que não. Essa conversa não me pega, não. Capítulo 8, versículo 25. Capítulo 8, versículo 25. Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse, ide, oferecer sacrifícios a Deus nessa terra. Agora é o seguinte, não vai não. Vai não. O diabo sempre às vezes vem com aquela coisa, não vai não. Fica por aqui, é mais ou menos quando a gente quer multiplicar uma célula. Alguém já participou de uma célula muito boa que você não quer multiplicar? Nossa, essa célula é maravilhosa. Aí chegou alguém, aí chega o pastor e fala assim, vamos multiplicar. Alguém já passou isso? Levanta a mão. Irmãos, eu vou contar para vocês, no presbitério os irmãos... Não, eles não querem multiplicar o culto. Eles querem multiplicar. Amém? Os irmãos querem multiplicar o culto comigo, amém? Aleluia? Amém. Glória a Deus. Mas presta atenção. O Senhor manda algo, ele fala o quê? Fique ou vá? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele mandou você ficar? Não. Mas o diabo aqui, ele manda o quê? Fique. Olha só, o Senhor manda que a gente vá, pregue o evangelho, faça discípulos, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora o diabo, ele fala o que pra gente? Fica. Tá tão bom aqui, tá gostoso demais isso aqui. Por quê?
Porque ele sabe que quando nós multiplicamos, nós estamos exercendo o ide. Mas quando a gente quer ficar no gostoso, no bem bom, aqui está maravilhoso, no aconchego, na verdade, irmãos, parece que é muito espiritual, mas é o diabo paralisando você de alcançar outras vidas. Muito cuidado. Muito cuidado, irmãos, porque nós temos uma ação, muitas vezes sem perceber, nós acomodamos com tudo. A gente tem uma tendência a acomodar com tudo, irmãos. Ah não, aqui está tão gostoso, pastor, o culto está tão cheio, aí a gente põe mais cadeira, a gente tem comunhão, a gente come espetinho ali fora. Pastor, está tão gostoso, está um ambiente maravilhoso, até quando o povo erra no louvor, a gente está tudo em paz. Amém. Aleluia. Aí o pessoal do louvor depois vai mandar uns áudios lá no grupo deles, como é que aconteceu isso, e não era para ter acontecido, aí um fica com raiva do outro, e o outro fala que não foi culpa dele, e a culpa é do diabo no final. Eu sei como é que é lá. Eu nem quis entrar nesse grupo, irmãos, para não ter dor de cabeça. Eu deixo só o pastor Marcos Nogueira lá dentro. Olha aqui para mim. Mas aí todo mundo fica assim, pastor, tá tão gostoso, pastor, falaram isso para mim, pastor, tá num ambiente de comunhão lá, pastor, irmãos, e tem um bocado de gente já faltando, eu não aguento um troço desse. Vai tomar insolação nesses dias em nome do Senhor Jesus, vai queimar, vai ter que passar leite magnésio para poder hidratar a pele, Senhor Deus, vai quebrar o celular, vai aí não vai ter devolução nem troca desse celular, Senhor. Eu tenho autoridade. Vai queimar o celular. Posso ouvir um amém? Abre a boca para abençoar. Abençoa aqui quem está no culto. Quem está na praia, não. Aleluia. Mas, irmãos, deixa eu te contar. Essa é a diferença do diabo com o Senhor. O Senhor manda, ide. O diabo faz o quê? Fique. Tá tão bom. Tá bom aqui. Antes de vir do Brasil, irmãos, eu fui tentado. Qual foi a minha tentação no Brasil? Fica. Tá tão bom aqui. Mas eu entendi que Deus mandou que eu fosse. E louvado seja Deus, 16 anos passaram, 30 igrejas foram abertas a partir daqui. Aleluia. Aí você pode falar, pastor, mas Deus pararia o mover dele? Não para, ele levantaria o outro. Mas eu quero fazer parte do mover de Deus. Quantos querem fazer parte do mover de Deus? Então lembra disso. O diabo sempre vai fazer o quê? Fica. Tá tão bom essa célula aqui. Mas o Senhor está mandando o quê? Multiplica. Porque tem muita gente para ser alcançado. Glória a Deus. Tem gente que ficou chateado comigo com esse negócio da praia. Por quê, irmãos? No mesmo versículo, por favor. Volta lá. Versículo 28, vai para o versículo 28. Hã? Vai, não entendi aquele não. Então disse a Faraó, Faraó representa quem? Eu vou deixar vocês irem, para que vocês ofereçam sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente não saindo, não vades muito longe. O que o diabo fala agora? Você pode até ir, mas não vai muito longe não. Fica por aqui, porque o diabo não quer soltar você. Olha, você pode até ir para o culto, mas não precisa ficar muito tempo lá não. É o diabo sempre falando, não precisa ir muito longe, não precisa dessa radicalidade. Fica aqui perto, porque o diabo sempre quer ter controle do que nós fazemos. Não vai muito longe não, fica por aqui, aonde os meus olhos e o meu acesso tocam em você. Não vai não, fica aqui. Olha só, você pode até ir lá servir ao seu Senhor lá no culto, mas volta para cá. Isso é o diabo fazendo o seguinte, você vai, adora a Deus, mas volta para o pecado. Você vai, adora a Deus, volta para a pornografia. Você vai, adora a Deus e volta para o sexo fora do casamento. Você vai, adora a Deus e pratica algo que é contra a vontade de Deus. Vai, mas não vai longe demais, não. E isso é o diabo, irmãos. Eu vou te contar.
Todos nós aqui seremos tentados. A questão é, nós vamos pecar ou vamos passar pela tentação dando glória a Deus e louvando a Deus que Ele nos libertou? Então preste atenção, irmãos, cuidado, porque o diabo ele sempre vai falar em um determinado momento. Você consegue ver que primeiro ele falou não, depois ele começou a negociar? Sempre o diabo vai fazendo isso. Primeiro ele vai falar não, depois ele vai vendo, e aí ele começa a falar, não precisa ir tão longe. Aí depois ele começa a colocar peso e atividade sobre você. Não, mas agora fica por aqui. É sempre ele o seguinte, vou ver se eu consigo convencê-lo. Mas nós somos homens e mulheres de Deus aqui, aleluia. Amém. Êxodo capítulo 10, versículos 10 e 11, por favor. Êxodo capítulo 10, versículos 10 ao 11. Replicou-lhe Faraó. Faraó representa quem? Seja o Senhor convosco. Olha só o que ele faz agora. Caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois tendes convosco más intenções. Versículo 11. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Por isso é o que pedistes. E expulsaram da presença de Faraó. Sabe o que ele falou? Vai os homens, mas deixa agora as crianças. Pode ir, mas deixa algo para trás. O que o diabo falando? Pode ir, mas deixa para trás tudo que você conquistou. Você vai perder tudo. Quantos aqui achavam que servir a Deus você ia perder tudo? Alguém já pensou isso? Falou, não, servir a Deus eu vou perder tudo. Vou te contar, isso é o diabo pondo uma mentira na sua mente. Não aceite, Deus vai te dar muito mais, irmãos. Mas o pessoal fala o seguinte, não, mas se eu for servir a Deus, eu vou perder alguma coisa. Eu vou ter que deixar. Você vai deixar, irmão, sabe o que é? Você vai deixar o pecado, você vai deixar a lambança, você vai deixar aquilo que te prende. Mas tudo aquilo que é importante para você, você vai levar com você. Seus filhos vão com você servir a Deus, amém? Eu quero servir a Deus com os meus filhos. Quantos filhos estão aqui lá no retiro? Aqui? Levanta a mão aqui, os pais aqui. Alguém já tem notícia aí dos filhos? Como é que tá lá? Tá indo bem? Aleluia. Eu estava vendo, irmãos, os meus filhos. Irmãos, os meus filhos me puxaram, impressionante. Mandaram lá gritar. Grita aí! Aí eu vi o vídeo, eles. Só os meus filhos, todo mundo lá. Meus filhos. Desse jeito. Eu falei, nossa amor, puxou você. Mas quantos filhos estão sendo abençoados lá naquele lugar? Eu creio em nome do Senhor Jesus. Não deixe para trás seus filhos, irmãos. Vai servir a Deus essa coisa de filho falar assim, estou cansado, pai, não vou para o culto não. Isso é o diabo falando na mente, irmãos. Não aceite. Traz o menino para ouvir a palavra de Deus. Tem essa história de deixar para trás, não. É o diabo que fala, vai os adultos, mas deixa as crianças. O que muitos pais pensam? Poxa, tadinho, só tem um dia para poder descansar. Não, só tem um dia então para louvar a Deus, você não está entendendo? Não, eu vou deixar em casa meu filho, tadinho. Amanhã é feriado, ele precisa descansar mais. Você vai lembrar disso que eu estou te ensinando. Escuta o que eu estou te falando, irmãos. Eu devia ter ouvido o pastor Márcio quando ele falava aquilo. De não deixar meus filhos para trás. Não, mas hoje não tem sala para eles. Que eles possam ver você louvando. Que seja você o maior líder na presença de Deus com seus filhos. Vendo como é que você louva. Vou te ensinar algo que eu já falei. Pega um dinheiro, o dia que for trazer uma oferta, pega um valor mais alto que você tiver na carteira e entrega na mão dele. E ele assustar, fala, pai, mas isso tudo, você ensinar para Deus é sempre o melhor. Amém. Não é de Deus? Irmãos, nós somos os maiores referenciais para os nossos filhos. Esses dias meu filho saiu com os amigos dele. E ele chegou lá em casa muito feliz. E ele falou o seguinte, pai, paguei a conta de todo mundo. Poxa vida. Falei, uau, filho, mesmo?
Quantos eram? Uai, eu acho que eram uns 8. Falei, legal. Só para eu... Você usou o cartão de quem? O seu. Aleluia. A Gisele, nós ensinamos, vai. E agora, como é que desensina? Aonde que tá a tecla desensina? Mas, irmão, sabe que eu fiquei feliz? Primeiro, porque ele sabia que ele podia contar com o pai que o pai ia ter. Aleluia. Segundo, ele fez aquilo porque ele me viu fazendo várias vezes de forma repetitiva. E ele viu que aquilo é uma forma de abençoar. Mas agora eu ensinei para ele que ele precisa trabalhar. Uai, eu não parei o ensino. Glória a Deus. Eu tenho que continuar ensinando. Eu posso ouvir amém dos irmãos? Quantos pais tem aqui? Uai, eu tenho que ensinar meus filhos. Então vamos lá. Então não deixe seus filhos para trás. Êxodo 10, 24, para terminar. O pessoal do louvor pode subir aqui. O pastor pode subir aqui para teclar. 10, 24. Aí agora, irmãos, o diabo, você viu que ele foi negociando? Vai ninguém, depois traz peso, traz trabalho, depois fala para não vá, depois fala vai, mas não vai muito longe, depois vai, mas deixa os filhos. E agora, olha o que o diabo fala, irmãos. Então Faraó, que representa quem? Chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e vosso gado. O diabo, ele está falando, sabe o quê? Se você for servir a Deus, você vai perder tudo. Servir a Deus, você vai perder tudo. Irmãos, isso é uma mentira do diabo. Porque Deus vai te dar abundantemente mais. Abundantemente mais. Você sabe que no tempo de pressão, nós somos checados, irmãos. Com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Mas eu, pelo menos, né, nos momentos de pressões, são os momentos que mais eu preciso entender o que é a oferta e o que é o dízimo. Irmãos, você vai prosperar por conta do reino. Quantos creem que você vai prosperar por conta do reino? Você crê que você vai prosperar por causa do reino? Você crê que você vai prosperar muito por causa do reino? De verdade? Você crê que o Senhor é contigo? Você crê que não vai precisar deixar para trás tudo que você conquistou? Porque Deus te deu e vai te dar muito mais? Aleluia! Então eu estou aqui hoje para abençoar vocês e falar, irmãos, de forma valente,